Boa noite a todos, graça e paz, amém? Nós vamos ler um texto lá em Colossenses. Nós estamos na série Alelon, uns aos outros. Eu peço que os irmãos abram lá, é o capítulo 3, versículo 16 e 17. Colossenses 3, 16 e 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então ele fala no versículo 16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por esse culto tão maravilhoso, Pai, poder louvar e engrandecer o teu nome, que o teu nome seja exaltado. Nós queremos nos render ao Senhor e entregar nossa vida em tuas mãos. Que o seu nome seja exaltado em nossa vida, seja engrandecido, Senhor, seja entronizado como Senhor e Rei em nossas vidas, Pai. Esse é o nosso pedido, nossa oração por meio da Tua palavra, Senhor, fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós estamos vendo a série Alelon, e hoje aconselhem-se uns aos outros. Eu quero usar aqui um pouco da introdução que o Rafa usou no primeiro dia, que são imperativos de mutualidade, alelon, uns aos outros. São os princípios básicos para a verdadeira comunhão cristã e edificação mútua. E há pelo menos 36 imperativos de mutualidade no Novo Testamento. A mutualidade, ela é um estilo de vida afinado com os mandamentos do Novo Testamento. A mutualidade constituiu uma parte tão importante da vida da igreja que ela não deve ser deixada por acaso. É como o comportamento cristão, a mutualidade requer exercício e prática. Uma igreja, ou congregação, ou comunidade, ou grupo de discipulado que não está manifestando a comunhão pela mutualidade, precisa examinar a si mesma para verificar se está ou não em comunhão com o Senhor Jesus. E quando os membros de uma igreja não praticam a mutualidade, pouco importa a sua estrutura, eclesiologia ou metodologia adotadas, porque a falta de união em mão dupla não promoverá a edificação da igreja. A igreja só mudará quando todo crente experimentar a mudança e sentir a bênção da mutualidade. Então, essa é a nossa série, nosso desafio esse mês sobre mutualidade. E hoje, nós vamos estudar sobre acolher uns aos outros. Nós já falamos sobre... eu li ali. Nós já falamos sobre acolher uns aos outros e já falamos sobre servir uns aos outros. Hoje nós vamos falar sobre aconselhar uns aos outros. E hoje, ao falarmos sobre aconselhar uns aos outros, a gente vai perceber, ou eu pretendo dizer aos irmãos, que aconselhar uns aos outros tem a ver com aprender de Cristo, tem a ver com relacionar Cristo, e tem a ver com estabelecer Cristo. Eu quero fazer isso lendo esse texto, propondo com esse texto de Colossenses 3,16. 3 coisas: aprender de Cristo, relacionar Cristo, relacionar na nossa realidade, na nossa vivência, e estabelecer Cristo. Estabelecer Cristo. Então, vamos começar com
o Colossenses 3, 16 e 17, nós já colocamos aqui, nós já lemos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E aqui eu quero dar ênfase a essa frase: aconselhem-se uns aos outros. Mas o apóstolo Paulo escreveu isso para Colossenses, no livro de Colossenses, e ele deu uma certa, realmente, ênfase em aconselhar. Aconselhar, aqui, talvez na sua versão está escrito admoestar. Talvez se for a Ara, se você olhar aí, admoestem uns aos outros, instruí-vos e admoestem uns aos outros. Aconselhar, ela foi traduzida aqui, mas nas outras ocorrências dessa palavra, ela vem como realmente admoestar e exortar. Então, está ali, que é uma palavra que significa, noutetel, no original, significa admoestar, advertir e exortar. E uma coisa importante aqui é que nós estamos falando de aconselhar que traz consigo uma convicção de verdade. É uma convicção de verdade que traz nela mesma uma autoridade da palavra de Deus. Então, tem a ideia de aconselhar, mas é mais do que apenas aconselhar. É você realmente apontar uma direção verdadeira, é você ter convicção do que você está falando como palavra de Deus. É como que você tivesse um entendimento tal daquilo que realmente deve ser feito, que você aconselhasse, mas você aconselhasse com uma convicção de admoestação, de exortação. Em alguns contextos, ela realmente aparece com essa ideia, olha, de apontar o caminho, de aconselhar. Então, para a gente, irmãos, a gente não é um povo que fica na dúvida com respeito àquilo que deve ser ou àquilo que deve fazer. Nós não somos um povo assim. Nós somos um povo que aprendemos o caminho, esse caminho ganhou nossa consciência, ganhou as nossas convicções, ganhou o nosso estado de ser, né? A nossa vida de uma tal maneira que a gente consegue identificar o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho de Deus e o caminho da perdição. A gente consegue definir, através de Jesus Cristo e de sua palavra, o certo e o errado. Não porque isso está em nós, mas porque a gente se converteu a Cristo. Ele realmente ele se posicionou diante do mundo, ele se posicionou diante do pecado, ele se posicionou diante do que é ser um ser humano. Ele se posicionou e mostrou para a gente o que é. Agora, a gente olhando para Cristo, ele é o alvo do nosso aconselhamento, mas ele é o alvo da nossa admoestação, da nossa exortação. Esse é um privilégio que a gente tem. Eu quero colocar um texto aqui que fala do ministério do apóstolo Paulo. Esse texto, ele aponta para o ministério do apóstolo Paulo, porque algumas pessoas pensam, e talvez você possa pensar assim, esse negócio de aconselhar uns aos outros, talvez não seja para mim, e talvez eu não tenha a experiência necessária para aconselhar as outras pessoas. Mas eu quero usar aqui o exemplo do apóstolo Paulo e ver que a orientação que o apóstolo Paulo deu à igreja, àqueles irmãos que sequer tinham o Novo Testamento, é a mesma do ministério do apóstolo Paulo. E aí eu queria ler com vocês Colossenses 1, 26 a 29. Se você quiser ler na sua Bíblia, se quiser ver, está projetado aqui, Colossenses 1, 26 a 29. Ele diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Veja bem, irmãos, não sei se você viu essa semana cristãos discutindo com rabinos, pastores discutindo com rabinos sobre o que é religião ou coisa parecida. É que Jesus, ele foi um mistério que ainda estava oculto. Mas quando Jesus se manifestou, esse mistério se manifestou também, de que a salvação, igualmente agora, não era só para judeus, era para judeus e gentios, igualmente.
Igualmente, esse mistério que ainda estava oculto é que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele fala, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, a nós, inclusive nós, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios, e a gente pode se colocar também aqui, tá? Que não são judeus, a gloriosa riqueza desse mistério. E aí ele diz bem claramente que mistério é esse, que é Cristo em vocês, esperança da glória. Então, o que foi revelado pelo Evangelho, que o apóstolo Paulo pregava? Qual era o foco do apóstolo Paulo? Cristo em vocês, esperança da glória. O Messias é para vocês, salvou vocês, resgatou vocês, Ele é de vocês, as promessas são suas também agora, foi estendido a vocês, Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós, aí o apóstolo Paulo se coloca agora, como o ministério dele, nós proclamamos, advertindo, ensinando, advertindo aqui a mesma palavra para aconselhamento, ensinando a mesma palavra que aparece lá em Colossenses, ensinando a cada um com toda a sabedoria, a mesma palavra que aparece depois, no texto que a gente leu, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo da nossa caminhada, esse é o objetivo da nossa vida, das nossas conversas, dos nossos conselhos. Para isso eu me esforço, o ministério do apóstolo Paulo, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. O apóstolo Paulo tinha consciência de que essa força de admoestar, de aconselhar, de ensinar, de proclamar Cristo, vinha de Deus na vida dele. E era isso que ele fazia. Então eu comparei os dois textos. Eu comparei os dois textos. Aqui tem Colossenses 3, 16 e 17, e aqui tem Colossenses 1, 26. E ali você vê que o ministério do apóstolo Paulo, que era realmente advertir e ensinar com toda a sabedoria, em Colossenses 3 é o que ele diz para os irmãos fazerem. Agora cumpre em vocês fazerem. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem, admoestem uns aos outros, com toda a sabedoria. E aqui, o importante aqui, e aqui eu quero já entrar nessa aplicação de um ponto, o importante aqui é que quando ele fala habite ricamente a palavra de Cristo em vocês, em Colossenses 3, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ele está se referindo ao próprio Cristo. Aquilo que ele se esforçou para proclamar, para anunciar. Ele está se referindo que Cristo, que salvou vocês, esteja habitando vocês, esteja em vocês realmente. E que essa palavra de Cristo habite em vocês tão poderosamente, que vocês passem a conversar, a falar, a ensinar uns aos outros sobre quem é Cristo, sobre o que Cristo ensinou. Eu queria aplicar agora, aprender de Cristo. Então, vamos pegar essa ideia. Para eu poder aconselhar uns aos outros, eu já vi aqui agora que aconselhar uns aos outros também é ministério de cada irmão da igreja. Olhando para o que Cristo fez na sua vida, para o Cristo que você conhece, aprender de Cristo, que é o primeiro ponto. Aprender, uma vez eu lembro de uma professora já aposentada, ela disse na época para mim, ela falou assim, olha, aprender e apreender vem da mesma origem, tem a mesma ideia, né? E eu lembrei disso, e fui realmente procurar no dicionário, e vem realmente da mesma origem, aprender e apreender.
Aprender é usado para se referir a um conhecimento que você adquiriu. Isso é aprender. Apreender é agarrar, capturar, tomar para si ou assimilar. Só que realmente, com o passar do tempo, a palavra evoluiu para isso, para aprender. Um conhecimento apenas cognitivo. Mas a origem da palavra tem a ver com agarrar, capturar, tomar para si. E o apóstolo Paulo, ele já usa essa ideia e deixa bem claro aqui, habite ricamente em vocês. Habitar ricamente é ainda mais profundo, é tornar parte integral do seu ser. Não é apenas um conhecimento extra. Irmãos, apenas um conhecimento extra não é nem o nosso aprender na igreja. O que você aprendeu na igreja já não é mais um conhecimento extra na sua vida e não deveria ser assim. Lembro do livro do Howard Hendricks, Ensinando para Transformar Vidas, ele fala isso. Ele fala que aquilo que você aprende deve transformar a sua vida. Agora, imagina só, se você aprendeu um ensinamento de Jesus e da pessoa de Jesus. Imagina se você ouviu Jesus falar algo sobre amor, por exemplo, e você aprendeu isso. Irmãos, à medida que a gente aprendeu a aplicar isso em nossa vida, realmente aprendeu, isso transformou a nossa vida. Isso transforma a nossa vida. Então, habite ricamente a palavra de Cristo em nós. Ela não é um conhecimento extra, ou um curso, ou de um currículo a mais à nossa vida, ou um acúmulo de informação. Deve ser o próprio Cristo. Aprender de Cristo tem a ver com Cristo ser o alvo da nossa vida, essa pessoa perfeita. Ele é o alvo. Eu aprendo dele aquilo que ele ensina. E Cristo ser o alvo da nossa vida e da vida de cada um aqui presente é algo que as pessoas do mundo não têm. Cristo ser o alvo da nossa vida é a riqueza maior que a gente pode ter. Guarda isso no teu coração, irmão. Guarda isso. Porque as pessoas do mundo, elas não têm um parâmetro, uma medida do que é um ser humano perfeito, um ser humano curado, um ser humano justo, um ser humano correto. As pessoas estão procurando desesperadamente alguém que seja para ela um exemplo em que elas possam dizer, olha, aqui eu tenho certeza absoluta que se eu for igual a essa pessoa, eu serei e eu me encontrarei comigo mesmo. E serei um ser humano perfeito. O ser humano que eu deveria ser. As pessoas não conseguem enxergar um ser humano que elas deveriam ser. Elas não têm esse parâmetro. Quem tem esse parâmetro? Aqueles que olharam para Cristo e entenderam nele, e encontraram nele uma pessoa completa. Que espelhando essa pessoa, que se referindo a ela, essa pessoa responde tudo aquilo que nós deveríamos ser. Então, todos os aspectos de uma pessoa, tanto físico, espiritual, racional, volitivo, emocional, seus valores, seu significado, sua segurança, todos esses aspectos se refletem na pessoa de Cristo. E olhando para Ele, tendo Ele como exemplo, isso se reflete em nossa vida. Aprender dele, a agir como Ele, isso transforma a nossa maneira de agir, isso nos cura por dentro, mais do que quando Pedro disse para aquele paralítico, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Cura mais, porque a pessoa de Cristo nos cura interiormente, nos mostra quem devemos ser, restaura os nossos sonhos, nossos planos, restaura quem somos por dentro. Então, o que é ser um ser humano padrão, curado, perfeito, por mais que a ciência do mundo, sem Deus, tente responder, ela não consegue.
Não consegue. Essas são perguntas da alma. Às vezes a gente fica assim, tem perguntas da alma sobre de onde eu vim, para onde eu vou, que a ciência não consegue responder. Não consegue. Não consegue responder de onde viemos, para onde vamos. Mas mais do que isso, não consegue responder quem realmente somos, quem devemos ser. Não consegue. Como que aprendesse de Jesus, e realmente aprendendo de Jesus, a gente é regenerado. Nós somos criados para a imagem de Deus, como criados à imagem de Deus, para ser perfeitos como Cristo. Somos criados à imagem de Deus para sermos perfeitos como Cristo. Percebe que você pode ter muito mais conhecimento aprendendo de Cristo, da pessoa de Cristo, do que qualquer livro que você possa tentar encontrar fora. Percebe que quando o apóstolo Paulo escreveu isso, sequer o Novo Testamento estava sendo escrito. Estava sendo escrito, tanto é que essa carta foi parte do Novo Testamento. Mas eles não tinham ainda. O que eles tinham? O que eles tinham? Tinham um ministério que o apóstolo Paulo passava, de quem era Cristo para eles. Como a gente tenta passar aqui para os irmãos que o Evangelho é Jesus, que Jesus é o Evangelho. E que conhecendo a pessoa de Jesus, as respostas da nossa alma vão ser respondidas. Então, é esse compartilhar Cristo também. Porque quando nós compreendemos o Evangelho, que é Cristo, que é aprender da pessoa de Cristo, nós focamos em desenvolver o seu caráter em nós e passamos a compartilhar quem somos em Cristo. E era isso que o apóstolo Paulo lutava para passar para aqueles gentios que ainda não conheciam o Antigo Testamento. Não, mas ele passava o Antigo Testamento também revela Cristo, também revela Cristo. Mas ele tentava passar a pessoa de Cristo, até que Cristo fosse formado naquelas outras pessoas a quem ele ministrava. Era isso que ele passava. A palavra de Cristo é a tradução do Cristo em nós, ao comunicarmos a nova realidade em que estamos em Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu imagino o apóstolo Paulo dizendo isso para aqueles colossenses. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Aprenda dessa pessoa. Tenta observar essa pessoa. Tudo que ela faz, tudo que ele disse. Olhe como o ensinamento de amar uns aos outros. Habite isso no seu coração. Olhando para a maneira como nós testemunhamos que ele amou as pessoas. Instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente é achar os caminhos do Cristo em mim, então, nesse sentido, e em minhas motivações, vontades, valores, desejos, encontrando realização completa no ser de Cristo. É compartilhar o ser de Cristo. Irmãos, a gente precisa dizer, como nós dizemos nos cânticos que a gente cantou aqui, eu sou de Cristo. A gente precisa dizer isso. Só que a gente não pode dizer isso da boca para fora. Toda a nossa adoração, toda a nossa entrega, ela precisa ser com o coração inteiro, de dentro para fora, verdadeiro. A gente precisa meditar nisso e fazer verdadeiramente isso, de maneira que isso venha a habitar o nosso coração, tudo que a gente cantou aqui, se torne parte integral daquilo que nós somos. E toda a verdade que a gente canta em adoração, por exemplo, como nós cantamos hoje, que adoramos a Deus dessa forma, a gente reflita isso em nossas palavras, nas nossas conversas. Mas isso precisa habitar o nosso coração. A gente precisa aprender disso. E aí eu vou compartilhar o ser de Cristo. Eu sou de Cristo e vou compartilhar o ser de Cristo. O ser de Cristo, por exemplo, é santo, compassivo, benigno, perdoador, humilde, manso, longânimo. São palavras do livro de Colossenses, que o apóstolo Paulo estava ensinando para eles serem assim. É assim que vocês têm que ser: longânimo, paciente, benigno,
perdoador, manso, compassivo. Habite ricamente essa palavra. Isso estava sendo transmitido para aqueles irmãos. Hoje, a gente tem essas palavras escritas no Novo Testamento. Então, a gente tem essas... É melhor para a gente, é muito mais fácil até para a gente ter elas escritas. Irmãos, os irmãos percebem que isso talvez seja um privilégio maior do que aqueles irmãos tinham mesmo na época do apóstolo Paulo. Porque nem todos tinham acesso ao apóstolo Paulo. E porque não tinha ainda uma tradição cristã tão estabelecida como a nossa, que pudesse ser acessada, até mesmo por nossa criação, muitos aqui foram criados numa tradição cristã, a ponto de tentar olhar para quem é Cristo e saber na sua consciência e no seu coração, ajudar o seu irmão, aconselhar uns aos outros. A segunda verdade, com respeito ao que a gente vai estar vendo aqui, é essa ideia de relacionar Cristo. Então, essa primeira ideia de aprender da pessoa de Cristo. Agora, ela não pode parar aí. Eu preciso aprender de Cristo, mas eu preciso relacionar Cristo. Relacionar Cristo tem a ver com essa ideia de ensinar e aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria. Então, que a palavra de Deus, a palavra de Cristo habite em nosso coração, de maneira tal que eu comece a relacionar nas minhas conversas, e eu comece a conversar, e eu comece a admoestar os meus irmãos, e eu comece a ensinar, eu comece a aconselhar. Nós precisamos relacionar a vida de Cristo com as nossas conversações. Precisamos relacionar a vida de Cristo com as coisas que eu transmito aos meus irmãos. Então, é algo relacionado. Eu preciso realmente fazer que essas interações minhas, pessoais, transmitam a pessoa de Cristo. Assim, a palavra de Cristo falada é o meio para comunicar. Assim como a palavra de Cristo falada é um meio para comunicar, Cristo é um meio para nos relacionar. A gente fica muito limitado, às vezes, pensando que é uma palavra apenas falada. É mais do que apenas falada. A gente fala a palavra de Cristo, mas a gente fala o que a gente ensina, mas a gente, por meio dessa palavra, a gente está transmitindo um Cristo que se faz real em nossos relacionamentos. É preciso relacionar as nossas interações pessoais à pessoa de Cristo, realmente. Agora, como fazer isso? Ele fala lá, aconselhando, ensinando mutuamente. Aconselhando uns aos outros e ensinando mutuamente. Eu vou falar isso já mais para frente, eu já estou quase indo para o fim. O terceiro ponto, irmãos, é estabelecer Cristo com gratidão em nosso coração. Então, o primeiro, sobre aconselhar-vos uns aos outros aqui de Filipenses, é aprender de Cristo, aprender com a pessoa de Cristo. O segundo é relacionar Cristo, saber relacionar o que a gente aprendeu com a nossa vivência. E o terceiro é estabelecer Cristo realmente, mas com gratidão em nosso coração. Façam-no em nome do Senhor Jesus. Ele acabou dizendo em Colossenses 3, tudo o que fizerdes, sejam em palavra, sejam em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Então, acho que deu para perceber esse processo, né? Habite ricamente a palavra de Cristo no seu coração, de tal maneira que vocês, conversando, vocês vão ensinando e aconselhando uns aos outros. E façam isso de tal maneira de que tudo o que vocês fizerem, todas as vossas ações,
vocês façam em nome de Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Realmente é colocar em vigor, é pôr em vigor, é ter esse profundo espírito de gratidão, porque o Senhor vem agindo em nosso coração para nos fazer agir dessa maneira, mas é viver por meio de Jesus Cristo. Então agora, por quem que a gente vive? Por meio de quem que a gente vive? Eu e você. Nós vivemos por meio de Jesus Cristo. E eu preciso entender isso bem claramente. Tudo que eu fizer, seja em palavra, seja em ação, eu vou fazer com gratidão a Deus, mas eu vou fazer por meio de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Nós carregamos um nome agora. De tal maneira Ele transformou a nossa vida, que agora a nossa decisão é fazer as coisas em nome dEle. E quando a gente começa a conversar entre nós, aconselhar uns aos outros, a gente está aconselhando uns aos outros, exortando ou admoestando uns aos outros, ganha esse peso, né? Admoestando uns aos outros, porque toda a nossa vida, ela tem a representatividade agora de Jesus Cristo. Nós fazemos as coisas por meio de Jesus Cristo. E a gente precisa fazer de tal maneira tudo, que a gente precisa entender que tudo a gente deve agradecer, inclusive. Agradecendo a Deus, com gratidão em nosso coração. Então, ele fala isso de tal maneira, que ele fala lá em Colossenses 3, 18 em diante. E talvez aqui estejam alguns exemplos do que é aconselhai-vos uns aos outros, aplicando já isso nas realidades da vida que a gente tem. Ele fala, e tudo que fizeres, versículo 17, né? Seja em palavra e em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Aí ele começa, esposas, sede submisso aos vossos maridos, como convém ao Senhor. Com que autoridade ele está dizendo isso? Com que autoridade ele está dizendo no versículo 19? Maridos, amai as vossas esposas, e não a trateis com amargura. Com que autoridade ele está dizendo isso? Ele está aconselhando as pessoas? Ele está aplicando a vida de Cristo nos relacionamentos pessoais, na vida cotidiana, na nossa vida cotidiana. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, fazei-o, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo apenas de vigilância, visando somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E aí ele começa a aplicar na vida cotidiana aquilo que ele falou. E agora eu queria aplicar na nossa vida, irmãos. Não ache que você não pode ajudar alguém. Olhe para Cristo e como Cristo mudou a tua vida. Olhe a transformação que Cristo fez em tua vida. E você deve acreditar a transformação da tua vida ao que você conheceu de Cristo. A partir daí, tenta aprender mais sobre quem foi Cristo, o que Ele fez por nós. Dificilmente uma pessoa que não saiba o que Cristo ensinou sobre casamento, sobre dinheiro, sobre inferno, sobre céu, sobre pecado. Dificilmente uma pessoa que não conheceu a pessoa de Cristo, como Ele se relacionou com as pessoas, como Ele amou as pessoas. Essas pessoas vão ter direção na própria vida. Agora, olhando para você e para mim, nós aqui agora, nós podemos sim aconselhar uns aos outros. Se o foco da vida de cada um for Cristo, e entender o poder do Evangelho na vida de cada um. E de tal maneira fazer isso, que você transforma isso nos assuntos da sua vida. E você interagindo com aquilo que mudou a tua vida e com aquilo que você se entregou totalmente, façam tudo em nome de Jesus Cristo. Usem sim o nome de Jesus Cristo para agir em nome dele, com a transformação que Cristo fez em sua vida.
Façam. Deem graças a Cristo. Saibam o que Cristo fez na cruz por cada um de vocês. E agora transformem isso na conversação do seu dia. Transforme isso na orientação pessoal do seu irmão. Na esperança que você pode dar para o seu irmão. Aconselhem uns aos outros. Lute na sua vida para que Cristo seja formado em você. E lute para que Cristo seja formado na vida do seu irmão. Se importe com isso. Se importe com isso. Tenha no seu coração esse tipo de religião que realmente foca na pessoa de Cristo e comece a entender quem Ele é. Esse evangelho que vai te libertar. Irmãos, esse evangelho afeta cada área da nossa vida. Cada ação da nossa vida. O mundo está perdido, procurando quem é o ser humano perfeito, a quem eles podem se espelhar. Nós sabemos o ser humano que nos cura. Nós podemos nos aproximar dele, que é o próprio Cristo. Então, a gente pode sim, no final, aprender de Cristo, aprender a relacionar Cristo e aprender a estabelecer Cristo em nossa vida, estabelecê-lo em nossa vida. Que essa possa ser uma verdade que possa estar em nosso coração. Eu gostaria de orar com os irmãos agora, e nesse sentido de que a gente não passe para outras pessoas uma responsabilidade que deve ser a nossa maior responsabilidade, de mostrar o nosso maior tesouro. Talvez haja muitas perguntas dentro de você agora. Talvez você faça perguntas a respeito sobre quem você deveria ser ou quem você é realmente. Talvez você tenha dúvida nisso. E talvez a palavra que fique para você hoje é que todas essas respostas se encontram em Cristo. E que, se aproximando de Cristo, você pode ser tremendamente usado por Ele em todos os seus relacionamentos. Não se deixe se amoldar pelo mundo. Sonda o teu coração agora, nós vamos celebrar a ceia, mas quais valores estão em seu coração? Você consegue responder para as pessoas do mundo as angústias que elas têm em suas almas? Essas angústias estão resolvidas dentro de você? Só tem um jeito de responder isso. É Cristo. É Cristo sendo formado em você. Se coloque como em disposição também para discipular pessoas, aconselhar pessoas. Peça para Deus isso. Deus, me faça poder ser alguém que discipule pessoas. Talvez você pense em alguém agora que está precisando da sua ajuda. Senhor, nós queremos agradecer, Pai, e queremos colocar diante do Senhor nossa vida, mais uma vez, em gratidão ao Senhor por tudo o quanto o Senhor fez por nós, pela transformação, pelo Evangelho que nos alcançou. Tira de nós, Pai, todo tipo de dúvida ou insegurança de como o Senhor pode nos usar. Nós queremos nos colocar diante do Senhor e realmente aprender de Cristo, ser transformados por Cristo, estar cheios, Pai, da pessoa de Cristo. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.